Você quer trabalhar com dados, mas não tem a mínima ideia por onde começar? Essa sua dúvida é muito comum e várias pessoas passam por esse mesmo desafio. Ciência de dados, engenharia de dados, preciso ser programador, eu preciso ser um matemático, eu não consigo entender absolutamente nada do que dizem por aí. Não se preocupe, eu vou te ajudar um pouquinho e vou te mostrar uma das áreas mais negligenciadas da área de dados, mas que tem um mercado gigante, que pode ser a porta de chance para que você consiga entrar nesse mercado, tá? A gente já falou em outros vídeos que a área de dados é dividida em três grandes partes: ciência de dados, engenharia de dados e governança de dados. Então hoje eu quero te dar aqui uma trilha, um caminho para que você se torne um especialista em governança de dados e consiga aquela sonhada vaga numa grande empresa ou mesmo até trabalhando para o exterior. Então fica aqui comigo que esse vídeo vai direto ao ponto, pega lá o papel e a caneta, anota tudo, porque eu vou te dar o passo a passo do que você precisa estudar para se tornar um especialista. Muito desse conteúdo você pode acessar aí na internet, buscar e-books, livros. Eu tenho até vários livros aqui atrás, depois eu posso fazer um vídeo só indicando os livros. Se você quiser, deixa no comentário que eu faço ali uma resenha dos livros, mas de qualquer forma você pode buscar informações de outras fontes, como sites confiáveis também. Então isso aqui é sua trilha para que você possa sair do zero ao especialista. Então já estou com a trilha aqui na mão e vamos falar. O primeiro ponto aqui é fundamentos do Master Data e da governança de dados. Então você precisa entender o básico, né? O que são políticas, papéis, procedimentos, a importância da gestão e da governança de dados nas empresas, também estudar um pouquinho do mercado. Então ali são o início, o seu primeiro pontapé, né? Você precisa entender ali o básico das 11 grandes áreas do framework do DAMA. Depois, vamos para a parte de dados e estruturas. Você precisa entender o que é um dado estruturado, não estruturado, dado semi-estruturado. Então, se você buscar isso aí na internet, você vai achar também. E aí você se aprofunda em dados transacionais, dados mestres, dados de referência. Parece complicado essa sopa, mas não é. Quando você começar a estudar, você vai entender rapidamente cada um desses termos. Depois, você precisa se aprofundar em qualidade dos dados. Esse é um tema muito legal e é a base da governança de dados. A governança de dados ela tem como objetivo garantir a qualidade dos dados. Então isso aqui é um dos temas mais importantes. Então você pode estudar técnicas de taxonomia, ontologia, padronização, entender profundamente as dimensões da qualidade do dado, como precisão, acurácia, como definir métricas em cima dessas dimensões, como estruturar os KPIs de uma empresa, para que você possa garantir que o dado esteja confiável e pronto para tomada de decisão. Depois que a gente passar por qualidade, é importante que você se aprofunde no termo de compliance, privacidade, entra aqui regulamentações como LGPD ou GDPR na Europa ou CCPA na Califórnia, são aquelas regras, né, que os governos criaram sobre privacidade de dados que atuam, né, que afetam as organizações e principalmente o trabalho dos governantes, tá? Então é muito importante você se aprofundar nesse assunto. Também aquela parte de ética, conscientização de uso de dados, e aí não podemos aí esquecer também do ESG, né? Environment, Social e Governance. Depois, vamos para metodologia. Você precisa saber tocar um projeto. Acho que metodologia de projeto era algo que todo profissional deveria aprender, independente do que ele faz na vida, porque todo mundo precisa um dia tocar um projeto, fazer um projeto acontecer. E aqui quando a gente fala de metodologia, de gestão de projeto, entender como que é um cronograma construído, entender as diferenças entre uma metodologia em cascata, uma metodologia tradicional, uma metodologia ágil. Você já deve ter estudado aqueles termos sprint, que é um termo da metodologia ágil. Você precisa aprender a entender isso porque são ferramentas de trabalho para qualquer profissional e principalmente para quem vai participar de iniciativas de governança de dados, porque você precisa de um projeto para implementar a governança de dados que depois virará um processo de melhora contínua. Um tema aqui que eu separei que muita gente esquece
de estudar, e é uma grande deficiência de boa parte dos profissionais, até de alguns profissionais mais experientes, é a parte do business case. Então aqui no business case, o que é um business case? É basicamente um documento ou um conjunto de documentos que você apresenta para a alta gestão de uma empresa para justificar um determinado investimento. Então quando você fala de governança de dados, você está falando de investir. Se você está falando de investir, você precisa convencer, e business case são instrumentos que você usa para auxiliar nessa tomada de decisão, e você precisa saber escrever entender como que você constitui o que precisa ir lá dentro, fazer o cálculo de ROI de um projeto, né, o que é o retorno de investimento. Importantíssimo estudar business case. É difícil você trabalhar numa empresa grande, ser bem sucedido, crescer dentro de uma grande empresa sem ao mínimo fazer um business case ou ter lido um conjunto deles. Aqui eu também coloquei toda a parte de arquitetura e tecnologia. Então você precisa se aprofundar nos aspectos técnicos das principais plataformas e sistemas usados por uma empresa. E aqui é uma diferença significativa. Quando você trabalha com governança de dados, você precisa conhecer como funciona, você precisa entender conceitos de arquitetura, também até modelagem, enfim, mas você não precisa se tornar um expert. Você não vai ser ali um engenheiro ou um cara de infraestrutura. É basicamente entender ali num nível mais alto de como isso se encaixa, como isso funciona, tá? E aqui eu coloco também alguns aspectos em arquitetura e tecnologia com modelos novos, né? Abordagens novas como Data Mesh, Data Fabric. É legal você entender isso também, que está conectado com arquitetura e tecnologia. ERP. Toda grande empresa tem um grande ERP e ele vai ser a fonte primária de boa parte das informações, então você precisa conhecer um ERP, entender como que ele funciona, e aqui eu dou destaque principalmente para SAP. Se o seu sonho é trabalhar em grandes empresas com grandes salários, você vai trombar todo santo dia com SAP, ou alguma tecnologia da SAP, então para mim é o principal software. Você tem que conhecer ali os principais módulos, como ele é organizado, como ele funciona. Isso vai ajudar inclusive para você conversar com o time de negócios, tá? Eu coloquei aqui como conteúdo extra, tá? Mas eu acho que são conteúdos que todo mundo precisa saber, inclusive o analista de governança de dados, tá? Saber um pouco de SQL, conseguir ali desenvolver algumas consultas básicas, entender. O básico não é ser programador, tá? Python, um pouquinho de Python. E aqui Python no sentido de que isso ajuda nas tarefas do dia a dia. Você pode automatizar muita coisa com Python. Eu acho que SQL e Python é uma ferramenta, são ferramentas até universais, né? Cientista de dados usa, engenheiro de dados usa, analista de dados usa, o analista de negócio usa, tá todo mundo usando. Agora ainda com a IA, né? Onde você pode construir ali seus algoritmos, tá todo mundo sentando o pé no acelerador, né? E aí, só que para você usar SQL e Python é importante você entender lógica matemática e estudar. Eu já vi muita gente que é analista e tem dificuldade de usar cláusulas AND, OR, usar operadores relacionais, operadores matemáticos, enfim, tem até dificuldade de fazer uma planilha no Excel porque não sabe ali o básico de lógica matemática. Então eu recomendo que você estude lógica matemática. Isso vai ajudar na sua carreira como um todo, não só na carreira de governança de dados. Parte também aqui de tecnologias mais avançadas, como Big Data, entender a estrutura, como funciona, os 5 Vs de um Big Data, entender toda a parte de Data Lake e as 3 camadas, Bronze, Silver, Gold, tá? Entender ferramentas de Data Catalog, Data Lineage. Então, catálogo é catálogo de dados, ele ajuda a identificar quais são os dados, os responsáveis, as origens. O Data Lineage, ou linhagem de dados, ajuda a entender o ciclo do dado dentro da empresa, tá? Então, o Data Catalog e Data Lineage são plataformas, softwares de apoio de ferramentas durante a jornada da governança de dados, tá? E aí eu coloco outros pontos também, que envolve principalmente quem quer se especializar em Master Data, né, que é um dos subtópicos ali da governança de dados, que é como estruturar uma central de cadastro, toda a parte de background, padronização descritiva de materiais, alocação de equipes, modelos de centrais de cadastros, definição de KPIs e SLAs. É muito legal. É óbvio que na minha visão o governante de dados também tem que saber, né, como estrutura isso. E por fim aqui eu colocaria também migração de dados. Hoje as empresas estão trocando muito de sistema,
sistemas, elas fazem atualização e você precisa entender conceitos de migração de dados, plataformas de ETL que fazem o extract, o transform, o load, como isso funciona, quais impactos disso na governança, como garantir que o dado que está vindo de um sistema antigo vai para o novo corretamente, aí se conecta lá com a qualidade do dado também. Então aqui eu acho que eu coloquei tudo para que você possa tirar o seu sonho do papel, seguir nessa trilha de aprendizado. Eu acredito que se você se dedicar bem, ali em torno de talvez 3 a 4 meses, você consiga entender todos os conceitos básicos de todos esses pontos. Obviamente você vai gastar bastante energia, né, tendo que buscar cada um desses tópicos, ou se você preferir já ter um roteiro pronto, um caminho mais rápido, onde você possa aprender tudo isso talvez ali em 3 ou 4 semanas, eu recomendo para você a MDM Academy, que é uma academia completa de governança de dados, com aulas gravadas e aulas ao vivo, você faz no seu ritmo, tem professores para tirar dúvidas, tem fórum de discussão, tem comunidade no WhatsApp, você tem questionários para responder e medir o seu conhecimento, você pode fazer pelo celular, você pode fazer pelo seu computador, você tem acesso a plataformas para praticar o seu conhecimento, então você vai ter acesso gratuito a uma plataforma de Master Data para desenhar seus fluxos de gestão de dados, você vai aprender sobre desde a teoria até a prática, sempre com projetos práticos, tem conteúdo ilimitado, todo mês novos conteúdos são adicionados, então confere a MDM Academy, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que quer entrar na carreira com dados, mas não sabe nada de matemática e programação, esse vídeo é para ele e para você.